Ao vivo, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. Juntos somos missionários da literatura. Juntos estamos escrevendo uma linda história por meio da paixão pela leitura, seja da Bíblia Sagrada ou de um bom livro cristão que nos impulsiona, que nos motiva e que acrescenta ao chamado de Deus para a nossa história. Estou muito feliz de poder compartilhar com você mais uma leitura, mais um capítulo das Sagradas Escrituras. Estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 17. A você que está comigo no seu agregador de podcast predileto ouvindo este áudio, Deus abençoe a tua vida. A você que está me assistindo pelo nosso canal do YouTube, muito obrigado por permitir chegar até você, a tua casa, estar contigo no teu trabalho, nos teus afazeres. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, dar o seu like nesse vídeo e, se possível, fazer o seu comentário. A você que está comigo ao vivo, muito obrigado por você que compartilha dessa live comigo ao vivo. Como é bom ter você aqui junto nesta trajetória, edificando a nossa fé mutuamente. O que você fala me edifica e eu tenho certeza que aquilo que nós lemos aqui edifica também a sua vida aí, em nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas à Ana Cláudia, que Deus abençoe a sua vida, a pastora Florisa, que está conosco também, em nome de Jesus. Quero agradecer a Carol, o Rafa, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. E você que está chegando conosco, ainda dá tempo de você compartilhar essa live com outras pessoas, convidar outras pessoas para assistir conosco. Você faz isso dando as suas reações, como estão fazendo aqui agora. E você faz isso também quando você copia o link, vai na seta que fica no canto inferior direito, copia o link e envia pelo WhatsApp, salva nos seus status, ou você envia direto pelo Instagram para as pessoas que te seguem e para as pessoas que você segue. É muito bom poder compartilhar deste Clube do Livro com você. Como nós estamos falando, nós somos missionários da literatura e nós somos chamados por Deus a um novo tempo, a uma nova história. Que esta semana para você seja uma semana de bênção, semana de milagres, semanas onde o Espírito Santo vai ministrar poderosamente ao teu coração. Eu creio que Deus está nos preparando algo muito especial nesse mês de maio e eu sei que cada dia desse mês será um tempo maravilhoso na sua família, no seu trabalho, no seu chamado, no seu ministério e aonde você for, em nome de Jesus. Amém? Tomando aqui um chazinho de hortelã para melhorar a minha voz. Essa mudança de tempo para mim é terrível. Eu sinto muita mudança na minha voz. Estou, inclusive, agora começando um tratamento aqui para melhorar a minha voz, a minha dicção, para poder servir vocês cada vez melhor. Amém, Mônica? Deus abençoe a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado pela carta que eu recebi ontem de vocês. Fiquei muito feliz. Bom dia, Fábio Sonoda. Deus abençoe você. Deus abençoe a Fê, a Esther, essa família linda que Deus te deu e que eu e a minha casa amamos demais, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós temos aqui algumas verdades a serem vividas e eu estou muito feliz de poder compartilhar essas verdades com você. Deus tem algo muito especial nesse capítulo 17 de Mateus, algo muito especial mesmo, que eu estou assim com muita expectativa de poder compartilhar com você. Bom dia, Lucas. Bom dia, Arthur. Bom dia, Lari Teixeira. Bom dia, Irani. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Lembrando que ainda dá tempo de você compartilhar essa live com outras pessoas. O Clube do Livro, para você que está chegando agora, você que caiu aqui nesse vídeo sem saber como que você chegou até aqui, eu quero dizer para você que o Clube do Livro é uma comunidade de literatura cristã, onde nós temos o privilégio de buscar por meio das Sagradas Escrituras e por meio da leitura de bons livros cristãos, de edificar a nossa fé e de trazer o reino de Deus à existência na nossa vida e no nosso chamado. Então,
Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, eu estou aqui ao vivo no Instagram com uma live lendo capítulo a capítulo de um livro específico da Bíblia, comentando versículo a versículo e trazendo contexto histórico, conteúdo, panorama de cada capítulo e de cada livro, e assim trazendo para você uma leitura bíblica sistemática, uma leitura bíblica efetiva e que vai gravar no teu coração, na tua mente e moldar o teu espírito. Nós fazemos sempre uma boa leitura bíblica com uma Bíblia nas nossas mãos, nós definimos um capítulo por dia, nós temos também um caderno de anotações e nós temos os versículos-chave e as palavras-chave que nós anotamos enquanto nós lemos. Depois da nossa leitura, nós fazemos o nosso resumo daquilo que nós lemos e gravamos então em palavras, em 3, 4 frases, tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo. É assim que nós trabalhamos. Você pode encontrar tudo isso que eu estou falando com você no nosso guia prático de leitura bíblica totalmente gratuito em PDF, que você faz download em qualquer uma das bios das minhas redes sociais. Você consegue encontrar esse PDF. Então é só você ir na bio e lá tem a descrição de quem eu sou, quem é o Pastor Alex, e você vai encontrar também alguns links de todo o material do Clube do Livro disponível para você. Isso está nos agregadores de podcast, no Instagram, no TikTok e também no nosso canal do YouTube. Então, eu quero convidar você a fazer parte desta jornada incrível junto comigo, em nome de Jesus, tá bom? Você pode fazer o download e encaminhar gratuitamente para quantas pessoas você quiser, desde que você convide elas para somar conosco, em nome de Jesus. Amém? Gica Mariano, Deus abençoe você. Natália, seja bem-vinda. Lígia, Deus abençoe você. O Eduardo, sua filhona. Bel Paião, que bom que você está aqui conosco, em nome de Jesus. Como é bom ter cada um de vocês aqui junto comigo. O capítulo 16 que nós lemos lá antes do feriado, eu quero ler o resumo que a gente fez para trazer um pouco de contexto e depois disso nós vamos então já diretamente para Mateus 17, porque grandes coisas estão por vir em nome de Jesus. Mateus 17 fala sobre sondar o nosso coração. Nós precisamos sondar, aprender a sondar o nosso coração. Mateus 16, aliás, falamos sobre os fariseus e os saduceus, nós falamos sobre o sinal do profeta Jonas, nós falamos sobre Jesus como pedra, como a revelação e como a salvação. Nós falamos que nós precisamos ter a manifestação do Filho de Deus, que Jesus é a manifestação do Filho de Deus. E o meu resumo foi: precisamos cuidar da semente que não vem do céu, do fermento dos fariseus e saduceus e das pedras de tropeço. Porque todo o capítulo 16, Jesus ele fala sobre isso, sobre a semente e as sementes que vêm do céu e as sementes que não vêm do céu. Nós precisamos entender que existe um fermento que pode ser misturado, que ninguém vê, mas esse fermento vem para a destruição. E nós falamos sobre pedra, porque tem a pedra angular, a pedra fundamental, mas também tem as pedras de tropeço. Os religiosos da época não aceitaram os sinais que Jesus estava apresentando. Não era do agrado deles. Jesus ensina aos seus discípulos na prática sobre a revelação do céu na terra. Ele usa a atitude dos religiosos para direcionar os apóstolos. Então, em todo o capítulo 16, nós vemos sinais, doutrina, visão do céu, revelação, fundamento e atenção às armadilhas. Inclusive, se você está aqui me acompanhando, eu quero que você escreva aqui: cuidado com as armadilhas. Eu preciso ter cuidado com as armadilhas. Você sabia que o diabo ele estabelece muitas armadilhas na minha vida e na sua vida? E eu quero falar algo sobre as armadilhas antes de lermos Mateus 17. Nem toda armadilha vem de um contexto de mundo, nem toda armadilha vem de um contexto de carne, e nem toda armadilha vem do contexto dos demônios e dos principados das trevas. As armadilhas, às vezes, vêm de dentro de um contexto de religiosidade. Por quê? Porque quando se fala do mundo da carne, do diabo, nós estamos falando de coisas que nós já estamos atentos, de questões da nossa vida que nós já estamos ligados, que nós estamos de atenção, nós estamos prestando atenção para não cair. Mas quando as armadilhas vêm de um contexto de religiosidade, nós estamos com a nossa guarda baixa, nós estamos com a nossa atenção baixa, nós não estamos dando a devida atenção para algumas manifestações de religiosidade. E estas manifestações é o que Jesus fala do fermento dos fariseus. Por quê? Ele se mistura à massa, você não percebe que ele está ali, de repente ele incha e ele domina todo o espaço na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com o fermento
dos fariseus. Nós precisamos tomar cuidado com as armadilhas. É isso aí. A Marli está colocando, a Ana Cláudia já colocou, o Fábio também está colocando aqui. A Isaélia, Cartas do Reino, que chegou. Cuidado com as armadilhas. Querido, essa semana você precisa estar atento a todas as armadilhas que estão à sua volta, principalmente da religiosidade. Amém? Feito todo esse resumo. Pastor, como é que você fez esse resumo? Simples. Primeiro está lá no guia, no Manual Prático de Leitura Bíblica do Clube do Livro. Depois você vai encontrar também isso, porque eu destaquei no capítulo 16 as palavras-chave e os versículos que chamaram a minha atenção. Depois de ler, eu reli eles e escrevi em cima dessa releitura o resumo que eu acabei de ler para você. Amém? Então, vamos orar e aí nós vamos ler então Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo a versículo, comentado em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque a tua palavra está sendo liberada, lida. O Logos de Deus está diante de nós e o rema do Senhor vai nos alcançar nesta manhã. A revelação do céu por meio da palavra escrita, o teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. E ler a Bíblia, Pai, ler as Sagradas Escrituras é o que faz toda a diferença. É o que nos livra das armadilhas da religiosidade, das pedras de tropeço, do fermento dos fariseus. É o que nos livra, Senhor amado, das coisas desse mundo. E por isso nós estamos nos dedicando à leitura. Deus, nós não queremos fazer isso apenas para um check na nossa lista, um cumprir de uma tarefa, mas nós queremos fazer isso pela edificação do reino na nossa vida. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. É por isso que aqui nós estamos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos juntos, então, nesta leitura. Lembrando que o Evangelho de Mateus, como faz já alguns dias por conta do feriado que nós não estamos juntos, lembrando que o Evangelho de Mateus, ele traz Jesus como o cumprimento da promessa. Mateus escreveu o seu Evangelho direcionado aos judeus, sejam eles messiânicos ou não, para apontar Jesus como o cumprimento da promessa, o cumprimento da lei, e aquilo a respeito de quem os profetas haviam falado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Então todo o Evangelho de Mateus ele está fundamentado, todo o panorama dos 28 capítulos está fundamentado justamente nesta verdade, de que Jesus é o cumprimento da promessa. Nós estamos hoje chegando no capítulo 17 de Mateus. E o que está acontecendo aqui na narrativa do Evangelho? Nós estamos chegando no ápice. Jesus está se manifestando agora abertamente, publicamente, como o Messias, como o Filho de Deus, como aquele que havia de vir, a promessa, o verbo que se fez carne. Então, aqui Jesus, diferente do começo, ele não tem mais, não busca tanto esconder o seu ministério ou não divulgar o seu ministério, mas está no ápice. Aqui muitas pessoas já foram curadas, transformadas, libertas, ressuscitadas. Aqui o Evangelho não estava apenas em Jerusalém ou Israel, como nós já apresentamos alguns mapas aqui da geografia do ministério de Jesus, mas ele alcançou também os gentios, os cananeus, os romanos. Nós vemos aqui o Evangelho extrapolando os limites geográficos e étnicos ali, já apontando para o Evangelho aos gentios. Então, o ministério de Jesus já era famoso, já era conhecido, e a tensão entre o ministério de Jesus e os religiosos da época estava cada vez maior, a corda estava cada vez mais esticada. Agora eles não só ouviam falar de Jesus, mas toda a narrativa do Evangelho de Mateus nos leva a perceber que esses fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, estavam andando atrás de Jesus, estavam seguindo a caravana ministerial de Jesus, se assim podemos dizer. Para quê? Para que eles pudessem buscar alguma falha no ministério de Jesus para acusá-lo e crucificá-lo, matá-lo e dar fim então ao seu ministério. Acontece que Jesus, ele sabe de tudo que está acontecendo à sua volta. E Jesus então, a Bíblia, o relato, o Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus está preparado para cada uma dessas situações. Está se revelando como Filho de Deus, mas está também
apresentando o evangelho do reino da salvação ao maior número de pessoas possível antes de que ele entenda que o tempo chegue para que tudo aquilo que foi predito pelos profetas pudesse acontecer. A sua morte, a sua ressurreição e a continuação do reino de Deus. Tudo bem? Então estou trazendo para você um panorama do que nós estamos vendo até aqui, do que nós estamos percebendo até aqui, para que a nossa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 17, possa ser ainda mais efetiva, ainda mais eficaz. Tá bom? Então, nós estamos num ponto alto de tensão aqui dentro do nosso panorama, um ponto alto de tensão onde Jesus está se manifestando, onde Jesus está se revelando como o Filho de Deus. É por isso, inclusive, que aqui ele já está predizendo a sua morte e a sua ressurreição. No capítulo 16, por exemplo, nós vimos a respeito do sinal do profeta Jonas. Nós vemos, então, Jesus dizendo ali, e a confissão de Pedro, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondendo, alguns dizem que é Elias, outros profetas. Jesus, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, então, ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Aí ele fala sobre tomarmos a cruz, a nossa cruz. E aí chegamos, então, em Mateus 17, a transfiguração de Jesus. Amém? Diz assim no capítulo 17, versículo 1. Mateus 17, versículo 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. De novo, a palavra monte aparece aqui, e nós já falamos um pouco sobre essa palavra monte. Nós já falamos sobre o que ela representa no reino de Deus. Monte é lugar da revelação. Monte é o lugar da manifestação, certo? Então escreva aqui, se você está me acompanhando, monte, lugar da revelação, monte, lugar da transformação. Todas as vezes que nós vemos monte na Bíblia, nós estamos vendo que nós podemos perceber, nós podemos antecipar que algo milagroso, transformador, sobrenatural vai acontecer. Certo? De novo, trago aqui o texto mais conhecido, Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, monte é lugar de sobrenatural. Monte é lugar de socorro. Monte é lugar onde a glória de Deus se manifesta. Amém? Diga, monte é lugar de sobrenatural. Monte é lugar de milagre. Certo? Então é importante que a gente tenha esta visão. Então, o que acontece aqui, Vanessa? O que acontece aqui, Ana Cláudia? Então, Jesus, ele toma consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, ou seja, Pedro, Tiago e João. E ele, então, leva eles a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como a luz. E eis que lhes aparecem Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. O versículo de número 5, mesmo que não tenha saltado aos seus olhos, eu preciso que você marque ele aí na sua leitura. Por quê? Porque o versículo de número 5 de Mateus 17, ele é fundamental na compreensão de todo o panorama de Mateus e até mesmo do ministério de Jesus. Preste atenção, logo eu volto nele e a gente conversa um pouco mais. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Não viram mais ninguém a não ser
Jesus. Como você tem colocado aqui nos comentários, monte é lugar de sobrenatural. O Monte da Transfiguração, ele traz para nós algumas verdades muito marcantes. Eu separei aqui algo porque foi interessante. Eu vou voltar aqui no versículo 5, mas eu vou trazer também, antes disso, uma visão. A semana passada eu estava na minha sala e eu recebi uma mensagem muito interessante de um jovem da nossa igreja. Você que está chegando agora e não é da Renovada, eu sou pastor da Renovada, uma igreja metodista renovada, igreja renovada, que fica aqui em São Paulo. Nós temos igrejas em todos os lugares do Brasil e também na Europa. E eu sou pastor, um dos pastores colaboradores aqui na nossa igreja principal, na igreja sede que nós chamamos. E ali nós temos muitas pessoas, inclusive muitas delas estão aqui. Minha gratidão a todos vocês que são da Renovada, meu amor, meu carinho e o meu pastoreio dedicado a vocês. E a todos que estão aqui, que não são da Renovada, mas a minha gratidão por me permitir de alguma forma te pastorear por meio do Clube do Livro. E esse jovem então me perguntou assim: pastor, eu fui questionado, e isso aqui é muito interessante, né? Eu fui questionado por alguém aqui do meu trabalho sobre, porque a gente fala que não conversa com os mortos, que a gente não consulta espíritos. E ele me perguntou sobre o Monte da Transfiguração, sobre Mateus 17, texto também que aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E ele falou: como é que vocês falam que são crentes evangélicos e que vocês não falam com mortos? O que você me diz a respeito, então, do Monte da Transfiguração? E ele ficou em pânico quando ele recebeu esta pergunta. E é natural. E eu fiquei tão feliz porque isso mostra que existem pessoas que estão tendo conversas teológicas, conversas edificantes com outras pessoas. Isso é ser missionário da literatura, isso é ser missionário de forma efetiva. E eu pude explicar para ele, inclusive falei: olha, segunda-feira eu vou ler Mateus 17, conecta lá comigo, porque eu vou explicar um pouco sobre esse texto. E aí, o que a gente precisa entender aqui a respeito de esta Monte da Transfiguração? E eu expliquei para ele que uma coisa é necromancia, que é consulta aos mortos, outra coisa é o que nós vemos aqui em Mateus capítulo 17, principalmente dos versículos de 1 a 8. O que está acontecendo aqui? O que nós estamos vendo? Não é necromancia. Primeiro, porque a necromancia existe um ritual onde o homem, de alguma forma, tenta estabelecer uma conexão com o mundo espiritual e principalmente com o mundo dos mortos. O que acontece aqui não é uma busca de Jesus aos mortos, mas é uma manifestação do céu, ou seja, ela não vai, em termos bem simples, de baixo para cima, mas ela vem de cima para baixo, ou seja, é o céu se manifestando na terra. Outro ponto muito interessante que a gente tem que ver aqui é a questão de que Elias, por exemplo, ele não morreu. Elias, ele foi levado aos céus. Moisés, embora exista o relato da sua morte, existe também aonde está o corpo, como é que foi, o que foi feito. Então, eu não quero me atentar a essas questões, mas eu quero trazer para você o que realmente aconteceu em Mateus 17. Primeiro, trazendo de volta a questão de que o céu se manifesta na terra, certo? Então, quando aparece Moisés e Elias, não é necessariamente a figura ou a persona de Moisés e Elias. A minha visão teológica é das leis representado em Moisés e do ministério profético representado em Elias. Por que isso é importante, pastor? Porque o que acontece? A lei apontava para Jesus, os profetas apontaram para Jesus. Antes, a lei apontava, os profetas apontavam. Agora, em Mateus 17, o Monte da Transfiguração, a lei não precisa mais apontar, os profetas não precisam mais apontar, porque ela está manifesta. O que acontece aqui? Jesus chama Pedro, Tiago e João, e aqui tem um outro detalhe muito importante também. Jesus tinha os seus seguidores, Jesus tinha os seus 12 e Jesus tinha os seus 3, certo? O que acontece? Deus não leva para o lugar secreto qualquer pessoa. Jesus não divide ou não leva para o secreto, para as experiências mais profundas, qualquer pessoa. Jesus leva aqueles que têm intimidade,
aqueles que têm proximidade. Não foram os 12 que viram a glória manifesta lá no alto monte, onde ouviram e viram o céu se abrindo, a voz. Aqui, queridos, nós temos em Mateus 17, se você está com a sua Bíblia, você precisa anotar isso. Nós temos em Mateus 17 manifestações, as 4 manifestações, certo? As 4 manifestações do Espírito sobre o homem, certo? Isso aqui é muito interessante. Nós estamos falando então a respeito de como nós percebemos a voz de Deus, como o Espírito Santo se manifesta a nós. São 4 formas, e essas 4 formas aparecem aqui em Mateus 17, versículos de 1 a 8. Se você está aqui comigo, dá alguma reação que de repente você sumiu, e eu não sei se você está aqui comigo, mas eu quero que você esteja em nome de Jesus. Amém? Então, se você está... Porque é muito denso tudo que nós estamos ouvindo aqui, mas é importante que você esteja conectado conosco em nome de Jesus. Então, dá alguma reação, fala, pastor, estou aqui, estou anotando tudo para eu saber que você está conectado comigo em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Existem 4 formas. A minha esposa fez um curso muito interessante que vem da Bethel, né, a Escola do Sobrenatural. Ela fez um curso chamado Educando com o Espírito Santo. Muito lindo. A Adriana é especialista em parentalidade, prevenção ao abuso. Ela tem essa facilidade de cuidar das emoções, como os pais trabalham as emoções dos filhos e tudo mais. E é muito interessante. Depois você segue lá, Instituto Carvalho. Alguém vai colocar aqui para mim qual é o @ do Instituto Carvalho e vai me ajudar demais. O que acontece? Ela fez esse curso algum tempo atrás, eu pude fazer o curso de tabela, e eu achei muito interessante, porque ela fala sobre como o Espírito Santo fala conosco. São 4 formas. Ele fala conosco de forma audível, então eu ouço, obrigado, inclusive ela me salvou que eu não estava enxergando quase nada. Ele fala conosco de forma audível, então o Espírito Santo, nós ouvimos o Espírito Santo. A segunda forma é por meio de visão. Algumas pessoas veem, têm visões acerca das coisas espirituais. Outros apenas sentem, certo? As pessoas sentem. Elas têm um sentimento. Essa é a terceira. E a quarta é uma convicção. E é interessante que aqui em Mateus 17, de 1 a 8, essas 4 formas que o Espírito Santo fala, elas se manifestam aqui. Eles veem Moisés, Elias, eles ouvem o que Deus fala, eles sentem porque eles se prostram em terra, eles sentem, e eles têm a convicção, porque Pedro fala, vamos fazer aqui, vamos ficar aqui. Né? Jesus se aproximou tocando eles, dizendo, levante-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém. Mas antes, aqui, no versículo de número 4, Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Isso aqui fala de convicção, de reino, algumas pessoas olham para isso como uma atitude egoísta de Pedro, mas aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que eu estou envolvido na glória. Então as 4 formas clássicas, é claro que existem outras, mas as 4 formas mais predominantes de que o Espírito Santo fala com o homem aparecem aqui em Mateus 17, de 1 a 8. Você vê quanta reflexão, você vê, Ana Cláudia, quanta coisa para nós refletirmos. Tudo isso aqui em Mateus 17, em apenas 8 versículos. Estes 8 versículos de Mateus 17, eles são tão importantes no ministério de Jesus quanto Mateus capítulo de número 3, quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João. Por quê? Porque Mateus capítulo 3 marca a transição de Jesus apenas como filho de Maria e José, o carpinteiro de Nazaré,
para ser o Messias e dar início ao seu ministério. Mateus capítulo 17, esses 8 primeiros versículos de Mateus 17, eles são um outro ponto de transição do ministério de Jesus. Agora não é mais o Jesus que simplesmente ou que opera milagres, mas a partir de agora ele está passando para a fase de ser o libertador espiritual do povo. Certo? Então Jesus está aqui operando milagres, estabelecendo o reino, ele está aqui edificando o reino dos céus na terra, ele está falando a respeito de coisas do céu, a respeito de coisas espirituais, curando enfermos, pregando o reino, ele está aqui. Agora em Mateus 17, capítulo 17, versículos de 1 a 8, ele não é só mais aquele que implanta o reino, ele se transforma no reino, ele se prepara para a crucificação, ele se prepara para um ponto de um novo ponto, é um turning point, um ponto de virada do ministério de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Lembra que eu falei para você, grave o versículo de número 5? Porque a palavra de Deus aqui no versículo 5 é a mesma palavra em Mateus capítulo 3. Vamos pegar aqui para você lembrar. Está aqui, versículo de número 16 do capítulo 3. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me alegro, agrado, comprazo. Aí vamos lá, Mateus 17, capítulo 5. Falava ele ainda, quem estava falando? Pedro. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Certo? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Olha só, certo? Quem me comprazo? Escutem o que ele diz. Fez sentido para você? Então nós temos aqui um segundo ponto de virada no ministério de Jesus, testificado pelo céu. Gente, é o que eu falo para você, ler a Bíblia com calma, tranquilo, entendendo um contexto, fazendo relações e conexões, você abre a sua mente, você amplia a sua visão. Então, o que nós já vimos aqui em apenas 8 versículos? E olha só como o tempo voa, já são 8h36. Primeiro, as 4 manifestações do Espírito, do Espírito sobre o homem em Mateus, nesses 4 versículos aparecem: audição, visão, sentimento e convicção. Certo? Outro ponto que nós aprendemos aqui, nesses versículos de 1 a 8. Estou anotando aqui e eu quero que você anote também. O segundo ponto de virada no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. Por quê? Versículo 5 é a chave. Versículo 5, ele fala diretamente com 3,16 de Mateus. 3,16 de Mateus. Então, Mateus 17,5 e Mateus 3,16, ele fala sobre a voz do céu que testifica o chamado de Jesus. Agora, o que é importante a gente saber disso e por que é importante a gente estar conectado com isso? Porque eu e você não podemos entender que há uma transição na nossa vida, uma mudança de estação na nossa vida, sem que antes haja uma clareza vinda do céu para que nós possamos entrar nessa nova estação. Jesus, então, ele se submeteu a Maria e José, se submeteu, foi homem, esteve habitando entre o povo. Em Mateus capítulo 3, a voz vem do céu e testifica: pronto, filho, agora você pode começar a dar início ao seu ministério na terra, estabelecendo o reino dos céus aqui nessa terra. Jesus então faz isso, ele estabelece esse reino na terra. Depois chega a hora, agora você vai se preparar para a crucificação. Vem o segundo ponto de virada. Esse segundo ponto de virada, Jesus sobe ao alto monte, lembra? Monte, lugar de transformação.
lugar de sobrenatural. Ele leva consigo 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. A glória de Deus se manifesta. Moisés, Elias, a lei e os profetas que apontavam para Jesus agora não precisam mais apontar, porque ele é. Por que você fala isso, pastor? Porque imediatamente que essa voz fala, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam o que ele diz, Moisés e Elias saem de cena. Gostou do efeito especial de voz? Moisés e Elias saem de cena. E o que acontece? A palavra do céu prevalece. Ouçam o que ele diz. A partir de agora, a lei e os profetas continuam sendo base, mas a palavra que Jesus profere, esta palavra é a verdade. Consegue entender? Esta palavra é a verdade. Tá aqui comigo? Eu estou falando na velocidade 2.0 para que a gente consiga falar tudo que a gente tem que falar. Então, tudo isso nós estamos vendo aqui acontecendo só nesses 8 primeiros versículos em nome de Jesus, certo? Então, Moisés e Elias, então, Moisés representa a Torá, a aliança antiga, os mandamentos, a formação do povo de Deus. Então, Elias aponta para os profetas, o chamado ao arrependimento, a voz profética de Deus, a expectativa messiânica. Então, tudo isso está reunido aqui em Mateus capítulo 17. Agora, nunca se esqueça que Jesus é maior que Moisés e Elias, essa é a palavra. E o versículo de número 5, quando Jesus diz, ouçam ou escutem o que ele diz, isso diz o seguinte, a palavra, o logos, agora se transforma no rema. Se transforma no rema. Isso aqui é muito precioso. Por quê? Até então nós tínhamos a palavra sendo liberada, certo? Seja ela escrita por meio da lei, ou seja verbalizada por meio dos profetas, mas agora Jesus se apresenta como o rema. O que é o rema? É a revelação do céu. Gente, é maravilhoso. Isso aqui daria um seminário. O Monte da Transfiguração daria um seminário de 4 dias com café, almoço e janta, a gente só falando sobre isso, certo? Fechou? Aqui também tem outro ponto forte, que é uma anunciação a respeito do que haveria de vir, a morte e a ressurreição de Jesus, dizendo, eu vou sofrer, mas eu não sou vítima, eu vou morrer, mas eu sou filho amado, eu vou à cruz, mas eu carrego a glória. Amém? Agora, vamos continuar. Mateus capítulo 17, versículo 9. Alguma pergunta até aqui, alguma colocação, algo que você viveu do céu e que você gostaria de compartilhar? A Vanessa que está trabalhando e escutando, vocês que têm algo para compartilhar, é só falar, certo? Certo? Alguém? Amém? Tá tudo certo? Estou vendo se a Bíblia de Estudos Plenitude tem alguma coisa que a gente possa usar aqui, mas está tudo tranquilo, nada do que a gente já não tenha falado. Então, graças a Deus, vamos seguir aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, versículo 9 de Mateus 17 diz o seguinte: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, há uma expressão clara aqui, há uma expressão clara aqui do que Jesus quer, uma direção clara do que ele espera. Olha, até que haja a ressurreição, não fale nada para ninguém do que nós vimos aqui. Mas os discípulos perguntaram a Jesus, por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E essa aqui é uma pergunta muito interessante. Você pode achar que é uma pergunta qualquer, mas o versículo 10 ele fala o seguinte: a partir desse ponto não há só uma mudança, no ministério de Jesus, não há só uma mudança no ministério e na ação de Jesus na terra, mas aqui nós começamos a perceber que os próprios discípulos também estão passando por um ponto de transição na sua fé, uma transformação na sua mentalidade e na forma de enxergar tudo aquilo que eles estão vivendo com Jesus. Por quê? Porque essa pergunta afirma que eles começaram a compreender agora quem é Jesus e como o seu ministério está se estabelecendo na terra. A pergunta é a seguinte, dos discípulos agora eu entendo a lei e os profetas.
E pela lei e pelos profetas, a Bíblia diz que Elias, ou as escrituras dizem que Elias tinha que vir primeiro. E aí Jesus respondeu, de fato, ou seja, agora eu estou conseguindo confiar mais em vocês. Agora eu consigo entender agora eu percebo que vocês estão entendendo que nós estamos vivendo juntos nesse ministério. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Quem era Elias? Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Olha só, então o que está acontecendo aqui? Ele está falando, os discípulos estão percebendo o movimento no mundo espiritual. Querida, essa pergunta dos discípulos não é uma pergunta aleatória. Essa pergunta revela que eles estão percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual e o que está acontecendo no ministério de Jesus na terra. Então, já começa a se estabelecer uma conexão diferente dos discípulos com o reino e com o ministério de Jesus. Pastor, por que isso é importante? É muito importante. Por quê? Porque Jesus vai confiar o ministério da reconciliação imediatamente a esses homens. Não só para o reino de Deus em Jerusalém e Israel, mas para todos os cantos da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, Jesus está alegre com a pergunta, porque ela mostra que os discípulos estão agora muito mais atentos do que nunca do que está acontecendo no mundo terreno, aqui no mundo físico, no ministério de Jesus, mas também o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles estão conectados ou conectando conceitos, exatamente, Isael, cartas do reino. Continuando, versículo 14. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Versículo 14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Veja, é a segunda pergunta. Essas duas perguntas que nós vemos desde o versículo 9 até o versículo de número 21, elas são muito importantes para compreender o que eu já falei, de que os discípulos estavam se conectando ao mover do reino de Deus na terra por meio de Jesus, o Messias. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-los? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Olha só. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mudem-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Eu quero você que está comigo acompanhando de alguma forma na Bíblia NVI, esta NVI, nova versão, se este versículo 21 está na sua Bíblia. Confirma para mim se você está lendo na Bíblia NVI, se na sua NVI nova esse versículo 21 aparece. Confirma para mim, só para eu tirar uma dúvida aqui. Tá bom? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Hélio. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A todos vocês que estão conosco aqui ao vivo. Pastor, como eu faço para assistir a sua live ao vivo? Eu estou aqui no podcast ou no YouTube. Estou no Instagram, neste Evangelho de Mateus, no Instagram, às 8 horas da manhã, @Alex_Lustosa. Você pode acompanhar ao vivo em nome de Jesus.
Então, o que acontece aqui? Então, enquanto você que está aí na nova NVI, verifica para mim se o versículo 21 aparece, eu quero falar um pouco aqui sobre essa segunda pergunta. Porque você fala assim, mas Jesus, pastor, você falou que eles estavam cada vez mais conectados, certo? Cada vez mais conectados, mas aí Jesus os repreende dizendo, vocês não conseguiram expulsar por conta da pequenez da sua fé. Jesus não estava aqui humilhando os seus discípulos. Jesus estava trazendo para eles o potencial que a fé deles podia atingir. Tá vendo, Jaque? Aí, olha só, o seu pastor tá ficando bom de versões bíblicas, hein? Não tem, né? Por quê? Este versículo 21, ele foi retirado da nova versão internacional 2023, se eu não me engano. Então, se você tem esta versão, eu te aconselho a você trocar a sua versão da Bíblia. É muito importante que você tenha uma versão como NAA, ARA, NVT, são versões que são melhores, mais completas, tá? Alguns textos como esse, eles foram retirados da nova versão internacional, repaginada, reeditada em 2023, se eu não me engano, foi 2023. Tá vendo a Jaque? Obrigado, Jaque. Então, vamos lá. Só tem uma explicação no final da página, exatamente. Então, mas foi retirado. Se a NVI que não é explicada não tem a explicação, a pessoa fica sem esse acesso. Muito obrigado, Jaque. Bênção do Senhor. E vamos lá, ver se você consegue trocar essa Bíblia por uma outra versão lá onde você comprou, tá bom? Agora, o que Jesus está dizendo aqui sobre a pequena fé? Não é que Jesus está dizendo aos discípulos que a fé deles é pequena, ou de alguma forma Jesus está humilhando os seus discípulos, dizendo, vocês são de muito pequena fé, não acredito que vocês estão andando comigo e vocês não estão conseguindo ver. Não, não é esse o tom. Jesus está dizendo o seguinte, ei, homens de pequena fé, a pequenez da fé de vocês. Eu consigo perceber Jesus dizendo assim, vocês estão num processo onde a fé de vocês, como grão de mostarda, está crescendo, está se fortalecendo, certo? Então deixa eu explicar, existem castas de demônios que só podem ser expulsos por meio do jejum e por meio da oração, ou por meio da oração e por meio do jejum. É assim que a fé de vocês vai crescer. É assim que a fé de vocês vai prevalecer, por meio da oração e do jejum. Então coloca aí, você que está me assistindo, coloca aqui oração e jejum. Escreva nos comentários para eu saber que você está comigo. Lembrando que tudo que você precisa, ou qualquer dúvida que você tiver, você pode me escrever ou compartilhar aqui em nome de Jesus. Vamos lá então, versículo de número 22. De novo, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Então lembra que eu falei para você no começo da nossa live, no começo da nossa leitura, de que Jesus agora está se apresentando, Jesus agora está se movendo. Jesus agora está se apresentando, está apresentando o seu ministério, está anunciando a sua morte e a sua ressurreição. Ele fez isso lá em Mateus 16, depois Jesus, ele faz isso novamente agora em Mateus 17, Monte da Transfiguração, e os discípulos, diferente do que foi lá atrás, os discípulos eles não reagem, eles apenas se entristecem, lembrando que eles estão assimilando tudo que está acontecendo, certo? E aí vamos para o último bloco de versículos, que vai do 24 até o versículo de número 27, que diz assim, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Não paga as 2 dracmas? Deixa eu só trazer aqui. Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha?
De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhes disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Gente, Jesus é maravilhoso. Eu vou falar aqui a minha visão desse texto. Ela não é teológica, profundamente teológica. Ela é uma percepção daquilo que nós estamos lendo até agora. Então, não me acuse de heresia, mas apenas de uma percepção, certo? Existem várias camadas nesse texto. Primeiro, Jesus traz a Pedro uma identidade que ele tinha, que era de pescador, certo? Jesus fala assim, Pedro, vai lá, pesca, você sabe o que é isso, você entende do que eu estou falando, vai lá, pesca, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai ter uma moeda, você pega essa moeda, vai lá, paga o seu imposto e o meu. Agora, isso aqui é como se quase fosse um bálsamo, um refrigério diante de toda a tensão. Lembra que eu falei no começo? Neste ponto da narrativa do Evangelho de Mateus, a corda está muito tensionada entre Jesus e os religiosos da época, mas também tensionada não na mesma proporção e nem na mesma direção do que Jesus e os religiosos, mas também está tensionada entre Jesus e os seus discípulos. Por que você está falando isso, pastor? Porque os discípulos estão prestes a viver um dos momentos mais impactantes das suas vidas com a crucificação de Jesus. Ou você acha que os discípulos, mesmo tendo andado com Jesus, sabendo que ele tinha falado, ele estava falando que ele morreria, iria ressuscitar, que eles estavam confortáveis com essa situação? De forma nenhuma. Eles não faziam ideia de como a vida deles iria mudar e eles estavam na expectativa de como eles iriam lidar com isso. Então, diante de toda esta tensão, Jesus ele traz um milagre, um princípio, um valor. Olha só o que acontece aqui. Certo? Então ele fala, vou ler de novo, só para você pegar o que eu estou querendo dizer, o contexto que eu estou querendo dizer. Então, os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das 2 dracmas dirigiram a Pedro e perguntaram. Ou seja, aqui eles estão querendo mais uma vez, eles estavam seguindo Jesus, os cobradores de impostos, os fariseus, os saduceus, todos os religiosos da época, todos aqueles que de alguma forma queriam pegar Jesus em uma falta, em uma falha. E perguntam, e aí, o mestre de vocês não paga a taxa do templo? Não paga as 2 dracmas? E aí Pedro responde, claro que ele paga. E aí, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, por quê? Jesus queria ensinar uma lição. Olha só, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Aqui, Jesus está estabelecendo o seguinte, olha, deixa eu te dizer algo, Pedro. Você é filho, certo? Você é filho. Vai chegar um tempo que o seu status ou a sua conexão com as coisas desse mundo, ela vai mudar. Mas agora nós estamos aqui, nós precisamos então honrar esse compromisso. Mas lembre-se, você não é um estranho, você é filho. Você tem uma identidade. Certo? Eu vejo muitas outras camadas, mas eu não vou falar para não escandalizar aqui. Mas continuando. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhes disse, logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar. E aqui é essa conexão de identidade. Filho, vai lá e pesca. Esta é uma identidade que você tem, uma característica que você tem. Eu chamo você é pescador. Eu tirei você de ser pescador de peixes e coloquei você como pescador de homens. Mas você nunca deixou de ser pescador, certo? Então você vai lá e você vai pescar um peixe. Vai pescar um peixe.
Você vai estabelecer a sua identidade como pescador, como filho, vai pescar um peixe e dentro deste peixe há um milagre. Você vai encontrar dentro desse peixe uma moeda e com esta moeda, fruto de um milagre que revela a sua identidade, você vai cumprir aquilo que é pedido a você segundo as leis dos homens desta terra. Percebeu aqui a profundidade de tudo isso? Como o tempo não nos permite, não vou conseguir me aprofundar diante desta realidade, certo? Mas é muito precioso tudo isso que nós estamos vendo aqui. Por quê? Jesus escolhe não fazer escândalo, Jesus escolhe trazer identidade. Jesus olha para essa situação e ele vê a oportunidade, ao invés de criar uma tensão ainda maior, um escândalo, ele prefere ressuscitar ou trazer à tona uma identidade do céu. Aqui fica uma dica para mim e para você. Você sabe que existem algumas áreas da sua vida que estão tensionadas. Talvez no seu trabalho, talvez no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com seu marido. Algumas áreas da sua vida que estão tensionadas. Mas preste bastante atenção. Ao invés de puxar essa corda para ela estourar e servir de escândalo, aproveite esse momento de tensão para restaurar identidade em você, restaurar identidade nas pessoas que estão do outro lado da corda. É isso que Jesus está nos chamando a fazer, é isso que Ele está nos chamando a viver. E é isso que eu quero convidar você também a desfrutar em nome de Jesus. Amém? Que capítulo, hein, gente? Você pode escrever aqui embaixo, que capítulo poderoso nós estamos lendo aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui impactado com a glória, eu ficaria aqui horas e horas falando aqui a respeito disso. Mas a Bíblia de Estudos Plenitude fala o seguinte, né? O imposto das 2 dracmas era uma taxa anual para a manutenção do templo. Isso está lá em Êxodo capítulo 30, tá? Enquanto Jesus, como Filho de Deus, reivindica a isenção da taxa, sua preocupação é com a possível ofensa. Se tivesse recusado a pagar, ele teria sido intitulado de profano e irreligioso. Então, o caminho aqui é um caminho da pacificação, o caminho não da tensão, mas da identidade. É um cumprimento da promessa. Olha só, eu prometo que eu vou encerrar com isso, prometo, embora eu queira continuar falando por horas aqui, eu prometo que eu vou encerrar com isso, tá? Prometo que eu vou encerrar com isso. Jesus, o capítulo 17 de Mateus, na verdade, começa, preste atenção, o capítulo 17 começa com Jesus diante da lei e diante dos profetas. Mateus, quando ele começa lá falando sobre Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. E ele termina a narrativa, Jesus se apresentando, e ele é a própria palavra, ele é a própria lei, ele não é mais o apontamento da lei, ele não é mais o apontamento dos profetas, mas ele é a própria palavra e a própria lei. Então começa assim e termina como? Jesus dizendo o seguinte, vamos lá, vai. Eu sou a lei, eu sou a profecia, mas eu vou honrar a pequenez da fé desse povo pagando esse imposto de 2 dracmas. Você vê o coração e a identidade, o propósito e o ministério de Jesus? Consegue perceber? Ele fala o seguinte, olha, por conta da pequenez da fé de vocês, eu vou pagar o imposto das 2 dracmas. Vou pagar o imposto, mesmo sabendo que eu sou a lei e eu sou a profecia, para não causar tensão, para não causar escândalo. Terminamos. A Márcia diz, verdade, essa palavra traz refrigério, alivia a tensão. Todos nós precisamos muitas vezes restaurar a nossa personalidade, a nossa identidade. Amém? Vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração, coloque esse pedido de oração aqui. E nós vamos apresentar diante do Senhor. Amanhã nós vamos ler Mateus 18. E a partir de agora não vai ter nenhum capítulo assim sem tanta expectativa ou tanta profundidade teológica. Então chegue cedo na live de amanhã, não se atrase, porque às vezes eu fico no começo da live esperando você chegar para que a gente possa aprofundar na leitura e para que você não perca nada, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é a lei, o Senhor é a profecia.
A tua palavra, Senhor amado, é a verdade, ela se estabelece em nós, Pai. Deus, nós não queremos dar vazão à atenção, mas nós queremos, Pai amado, estabelecer a identidade de um milagre. Que seja assim na nossa vida, nas nossas relações. Deus, que nós não sejamos enganados, mas que nós sejamos, Pai amado, edificados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro por todos aqueles que estão aqui comigo. Deus, eu oro para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor ministre a nós, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus, eu oro, Pai, por direção ao Vitor e à Ana. Eu oro por sabedoria e discernimento a Isadora. Deus, eu oro por aqueles que precisam de cura física, cura emocional. Oro por aqueles que estão orando pela conversão dos seus entes queridos. Oro pela manifestação da Tua glória na vida dos Teus filhos. Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós vivamos uma fé, Senhor amado, viva, uma fé genuína e transformadora. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra tem nos impulsionado, tem moldado a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, Pai, por tudo isso. Eu oro por direção ao Vinícius, eu oro pelos amigos e familiares da Ana Cláudia e que a bênção do Senhor alcance cada um de nós. Que essa terça-feira seja uma terça-feira de milagres e uma terça-feira de sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe a tua vida. Espero você amanhã às 8 horas para Mateus 18. Lembre-se, o Clube do Livro é uma comunidade literária. Juntos somos missionários da literatura. Você me encontra em todas as plataformas digitais. Você me encontra aqui no Instagram, no TikTok, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Você encontra não somente a leitura de Mateus, mas de todos os outros livros que nós já lemos. E você encontra também literaturas que vão mudar e moldar a sua fé e a sua vida. Então, me acompanhe, divulgue o canal para outras pessoas e eu agradeço a Deus por você acreditar nesse projeto. Deus abençoe Jaque, Cláudio, Vanessa, Ana Cláudia, Márcia, Isaele, Cartas do Reino, Pastora Floriza, Vinícius. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que a graça e a unção do Espírito Santo os acompanhe em nome de Jesus. Tchau, tchau.